Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar de NFL e hoje é dia de criar uma polêmica, né? Vou querer saber a sua opinião porque hoje é dia de lista. Vou ranquear aqui os 8 quarterbacks sobreviventes que estão no Divisional Round e é claro que aí vai ter polêmica. Quero saber a sua opinião, deixe o seu comentário, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa e ajuda a gente a crescer. Batemos 5 anos, ontem completamos 5 anos da existência, que o Thiago Romariz me chamou para criarmos o Toque Passa com o Jacobs. O canal mudou de lá para cá, estou eu aqui falando muito de NFL, se tornou basicamente um canal de NFL, mas completando seu 5º aniversário, quase batendo nos 20 mil inscritos. Se você puder ajudar a gente bater esses 20 mil, eu vou ficar muito contente. E se você puder colaborar também, faça parte do nosso clube de membros. Temos novos membros, aqui em cima tem um botão, ó, não é caro, tá? É um valor aqui mais de ajuda, de apoio ao Toque Passa. A Marcela Baev entrou aqui no nosso canal, o Rafael Lima, o Vitor Teodoro, o Douglas de Luca. Muito obrigado de coração a todo mundo que apoia. Tem grupo no Telegram, a gente fica batendo papo. Essa lista aqui vai ser assunto o dia inteiro. Tem sorteio, já sorteei jersey, bola de futebol americano. Vou sortear mais uma com 125 membros. Tem sorteio de uma camisa da Fanatic Sport Nation todos os meses. Lógico que é parcelar. Se você não conhece ainda a Fanatic, aqui embaixo na descrição tem o link para você conhecer e também tem cupom de desconto. Então tem muito benefício. Se você puder colaborar com o Toque Passa, eu agradeço de coração. E vamos nessa então, vai. Tem muito o que falar. Roda a vinheta. Vamos começar com as notícias aqui, primeiro falando do ex-jogador Aaron Donald, né? Se você não entendeu isso aqui, no final de semana, nas redes sociais, no Twitter dele, a bio apareceu como um ex-jogador de linha defensiva da equipe dos Rams, mas ele desmentiu isso aqui, ele foi lá, já mudou na hora, pouco depois, a gente ficou naquela história, será que ele vai anunciar alguma situação, vai se aposentar da NFL? Esse assunto já é especulado desde o ano passado, mas na quarta-feira, na noite de ontem, num tweet do Peter Schrager, lá da NFL Network, ele colocou um trechinho de um podcast dele, em que ele conversava até com o Chris Long, ex-parceiro de time do Aaron Donald, e eles discutiam qual que seria o futuro, né? E aí o Aaron Donald foi lá e tweetou assim, ó, pode avisar o Chris Long que eu não vou parar, eu ainda estou jogando e eu nunca falei o contrário. Mais ou menos, né? Talvez tenha sido social media, mas quem mexeu lá nas redes sociais colocou como forma. Pelo menos é um fim de uma novelinha e vamos lá, vamos ter mais Aaron Donald na próxima temporada. Seguindo em Los Angeles e agora falando dos Chargers, aparentemente tá tudo certo, o Brandon Staley segue como treinador da equipe. Bom, questionável, né? Demais isso daqui, pelo que, né? Bom, que não fez e o que fez nos últimos tempos. Ele conversou com a imprensa, falou que está ciente das especulações sobre a sua demissão, mas está muito tranquilo, muito seguro, conhece o dia a dia da equipe dos Chargers, conhece o que tem no vestiário, tem confiança no trabalho que ele fez nos últimos 2 anos. E, né, alguém tem que ter confiança nesse trabalho e viu a evolução do primeiro para o segundo ano e acredita que vai continuar melhorando do segundo para o terceiro ano, que será o ano que vem. Quem pagou o pato, né, são 2 demissões que rolou no ataque da equipe dos Chargers, o coordenador ofensivo, o Joe Lombardi, e também o coordenador de jogo aéreo, técnico de quarterbacks, o Shane Day. Esses 2 foram demitidos, já ganharam suas contas e para mim foi uma demissão injusta, né? A equipe dos Chargers foi a 11ª em jardas. Se você considerar que passou a temporada inteira quase sem o Keenan Allen e sem o McWilliams, dificilmente com os 2 juntos, esse ataque funcionou até muito bem, né? Então, alguém tinha que pagar o pato, né? Sobrou para os 2, talvez pensando no jogo do final de semana, que o time não conseguiu produzir ofensivamente no segundo tempo. Mas será que a culpa foi, de fato, só lá do Joe Lombardi e do Shane Day? É difícil precisar isso aqui, tá? O Stanley até comentou que ele viu ali no jogo contra os Jaguars que o time dele mostrou que no primeiro tempo que é um time muito bom, capaz de fazer 27-0. Mas o segundo tempo mostrou que ainda precisa de alguns ajustes. Cara, precisa de muita coisa. Seu time, teoricamente, foi o melhor time da NFL para o pior time em questão de um intervalo. Foi muito mal. Você tomou uma das maiores viradas de todo o tempo. Se bem que esse papinho, ganhamos o primeiro tempo. Criticavam o Diniz ter falado que ganhou o segundo tempo. Cara, você tomou um vareio. Você tinha um jogo na mão, controlado, um jogo de pós-temporada. E você fez isso contra um Jacksonville Jaguars. Contra um quarterback que está basicamente no primeiro ano dele. Olha, não tem desculpa. Para mim não tem desculpa. Para mim é um grande erro manter o Brandon Staley. Até porque os Chargers tinham a chance de buscar, quem sabe, o Sean Payton. Acho que se manda embora o Staley e convida o Sean Payton para conversar, olhando as opções de mercado pro Payton, seria a melhor opção. Ele olhar e falar assim, cara, eu consigo ganhar alguma coisa já no próximo ano, então eu vou atrás, eu vou pros Chargers. Mas optaram, né? Chargers, falou o quê?
Por falar em continuidade que desagrada a torcida, Matt Canada, né, vai seguir como coordenador ofensivo na próxima temporada na equipe do Pittsburgh Steelers. O treinador tinha assinado um contrato, uma extensão contratual que ia até o final da próxima temporada com a franquia de Pittsburgh, e segundo as fontes da ESPN, nunca existiu conversa de que mandariam embora o treinador, né, o coordenador ofensivo. Desagrada, a torcida tem criticado bastante pelo rendimento, né, ou pelo baixo rendimento desse ataque ao longo das últimas 2 temporadas. Poderia render mais, também acredito nisso, mas vai ser mantido. Não sei, né? Eu confio muito no Mike Tomlin, mas eu não gosto muito dessa decisão do Matt Canada. Falando sobre futuro, uma novela que se alinha é o destino de Lamar Jackson. Para onde irá o camisa 8 da equipe do Baltimore Ravens? A gente lembra que ele fica sem contrato, né? Agora acabou o seu contrato de calouro e ele deve receber a tag. Segundo o Mike Florio do Pro Football Talk, a tendência é que a equipe do Baltimore Ravens coloque uma tag não exclusiva em cima de seu quarterback. O que isso significa? O que é uma tag não exclusiva? Ela permite que o Lamar Jackson converse com outras equipes. Vai lá e teste outro mercado, pergunta para alguém, quanto você ofereceria, né? E aí ele traz essa proposta, tal time me ofereceu tanto. A equipe do Baltimore Ravens tem a prioridade para igualar. Ofereceu mesmo, eu te ofereço exatamente a mesma coisa e você fica aqui, assina o contrato e vamos embora. Acabou, esse é o papo. Ou então ele pode olhar e falar assim, isso aqui é muito caro, se vira, vai lá, boa sorte para você, e recebe em compensação 2 escolhas de primeira rodada. Essa é a tendência, não tem nenhuma tag definida ainda, né? Vai ver qual vai ser o tipo de tag, mas para mim faz muito sentido colocar uma tag não exclusiva e deixar o Lamar testar o mercado. A compensação eu acho muito boa, excelente, né? 2 escolhas de primeira rodada, talvez a Fungente é melhor do que você tentar negociar com alguém colocando uma tag exclusiva e o cara não assinando essa tag, né? E aí ele perde valor de mercado. Então acho que seria a decisão correta para a equipe do Baltimore Ravens. Segundo o Florio ainda, um dos interessados poderia ser a equipe do Miami Dolphins, que tem toda essa dúvida em relação ao Tua, o que vai ser do futuro do Tua, se o Tua é o futuro e se o Tua tem futuro, né? Se ele é, de fato, um ótimo quarterback e também como é que ele vai ter sua carreira resumida depois desses problemas todos de concussão ao longo desse último ano. Só que a equipe dos Dolphins não tem escolha de primeira rodada no próximo draft. A gente lembra que eles perderam a escolha naquela investigação por tampering no Tom Brady e tudo mais, tão fora, não tem escolha de primeira rodada. Segundo o Florio, a ideia dos Dolphins é esperar o draft e então fazer uma proposta pelo Lamar. Acredita que ele não vai negociar com ninguém, né? Não vai assinar contrato com ninguém nesse período, espera o draft e aí você compromete as escolhas de primeira rodada de 2024 e 2025 e fica com o Lamar Jackson por lá. Pode ser esse o caminho. Muita especulação, os Dolphins podem negociar até com o Tom Brady, não se sabe o que vai acontecer com a franquia dos Dolphins, não se sabe o que vai acontecer com o Lamar Jackson e vai ser uma novelinha bem interessante. A gente lembra que antes de começar a temporada, os reports são de que os Ravens queriam assinar um contrato longo com o Lamar Jackson, ofereceram um valor, mas ele não assinou esse valor, que seria bom até, porque ele queria mais dinheiro garantido. Ele estava mirando os 230 milhões de dólares garantidos do Deshaun Watson na equipe dos Browns. E isso não vai rolar, né? Porque a gente já cansou de explicar aqui, dinheiro garantido tem que ser colocado no banco imediatamente. Esses 230 milhões do Deshaun Watson foram reservados no banco, e isso é ruim para os bilionários lá, né? Eles têm que deixar o dinheiro todo garantido. Então eles colocam menos possível dinheiro garantido e negociam metas. Se chegar até as 9 da manhã, você ganha 1 milhão. Se você der 2 passos para touchdown, você ganha mais tantos. Coloca metas mais fáceis, mas pelo menos esse dinheiro não fica bloqueado. O cara vai receber, mas as metas são muito facilmente atingíveis para que ele não, né, o dinheiro não fique lá guardadinho, como é o caso do dinheiro garantido. Vamos ver o que vai acontecer com o Lamar Jackson. É uma novela que promete aqui para os próximos meses. Uma notícia ligada aos playoffs é que a equipe do Dallas Cowboys falou que não ia mandar embora o Brett Maher, né, que eles iam manter o seu kicker para os próximos jogos, e eles vão fazer isso, estão mantendo, mas trouxeram um pouquinho de pressão. Eles assinaram um contrato com o Tristan Vizcaíno, né, que é um kicker que passou pelos Patriots e pela equipe dos Cardinals, ele teve um jogo dos Cardinals contra os Rams, que ele teve os seus únicos chutes nessa temporada. Ele teve 2 field goals de 2 tentados, acertou os 2, o mais longo de 46 jardas, e 3 extra points.
né? Ele vai seguir treinando no practice squad. O Maher treina normalmente, depois de ter perdido os 4 extra points no jogo contra os Bucks na segunda-feira. Mas se ele mostrar alguma inconsistência no treino de hoje, de amanhã, aí ele rodaria e o Vizcaíno teria a chance de jogar contra os 49ers no domingo. Vamos ver como é que vai ficar essa história, porque, cara, 4 pontos é muita coisa. Deu sorte que esse time dos Bucks é muito fraco, muito ruim, e esses pontos não custaram, mas podiam ter custado muito, muito caro mesmo para a equipe do Dallas Cowboys. E agora sim, vamos lá, vamos para a polêmica aqui, porque a gente ranqueou no podcast da terça-feira, vou colocar o link aqui em cima, eu e o Ivo fizemos um power ranking dos 8 times que estão no Divisional Round, né? Os 8 times que ainda sonham com o Super Bowl, fizemos o power ranking, e agora eu quero analisar quarterback por quarterback, fazer meu power ranking de quarterback. Claro que é lista, vai ter polêmica, tem gente que não vai concordar, tem gente que vai concordar, deixa a sua argumentação, eu vou tentar defender aqui o meu pensamento, por que eu coloquei nessa ordem, vamos manter só o nível, tá? Não tem certo e errado nessa questão aqui, tem a sua opinião e a minha opinião, né? Eu vou dar aqui a minha opinião. Em primeiro lugar, eu vou começar de cima para baixo, porque para mim não existe dúvida nenhuma de que Patrick Mahomes é o melhor quarterback na NFL no momento, não só nos playoffs, mas de todos os quarterbacks possíveis, né, na NFL. Ele é o melhor quarterback, ele é um cara fenomenal, é um cara que tem seu lugar no Hall da Fama, basicamente garantido desde a primeira temporada dele como titular na equipe dos Chiefs. É um cara fora de série. A quantidade de recursos que ele tem, né, todo mundo fala assim, putz, mas quando qualquer jogador vai lá e estende uma jogada e faz um lance, se compara com o Mahomes. Porque vocês já perceberam que tem que comparar com quem faz isso toda hora. Basicamente todo jogo o Mahomes estende a jogada e o jeito que ele se livra da bola, né? O jeito que ele consegue fazer conexões. Ele vai, puxa, de repente ele dá um chuveirinho, ou então ele dá um passe por baixo, ou então ele dá um passe com a mão esquerda, olha para um lado e passa para o outro. A quantidade de coisas, os outros fazem uma coisa ou outra, ele faz isso sempre. Ele é um jogador, para mim, fora de série. Erra, claro, todo mundo quarterback erra, tem seus problemas, mas ele foi o único quarterback a passar das 5.000 jardas na última temporada, o único quarterback a lançar mais de 40 touchdowns, liderou a liga com 41 touchdowns passados no último ano, isso com um grupo de recebedores que talvez seja o mais fraco dele na carreira dele na NFL, né? Ele tinha 2 bolas ali de segurança, que era o Travis Kelce, que segue por lá, mas ele perdeu o Tyreek Hill, que era a bola de segurança dele, assim, tanto em profundidade quanto no passe mais curto. E agora ele não tem isso, ele está lidando com um grupo de recebedores mais fraco, sem sombra de dúvidas, e está conseguindo tirar ótimos números mesmo assim. Para mim, não existe dúvida que o Patrick Mahomes é o melhor quarterback na NFL neste momento. Em segundo lugar, aí a gente pode ter uma discussão, mas para mim eu coloco o Joe Burrow. Joe Burrow, cara, ele mostra uma experiência em situações de adversidade que eu fico espantado, tá? 3 anos na NFL, sempre jogando com linhas questionáveis, pode ter mais problemas nesse final de semana, né? O Alex Capa e o Jonah Williams estão como dúvida e dificilmente vão para o jogo nesse final de semana, mas eu não consigo achar que isso aqui vai ser um grande problema pro Burrow. O ano passado, ele levou esse time até o Super Bowl e ele ficou a uma proteção de dar o título para a equipe dos Bengals. A uma proteçãozinha a mais, ele tinha conseguido achar o Chase no final do jogo e ganhariam aquele Super Bowl. Então, a parte dele, ele tem feito muito bem e ele aprendeu a se lidar com adversidades. Conseguiu conduzir o time em uma vitória num jogo que ele foi sacado 9 vezes. Ele é um jogador fenomenal. Tem alvos excepcionais, né? O Chase, Higgins, o Boyd. Não resta dúvida de que ele tem para quem passar a bola, mas ele tem conseguido se livrar do... No começo dessa temporada foi lento, né? O time como um todo estava jogando mal, muitos sacks também, e falavam assim, problema da linha? Não, ele está segurando demais a bola. Vamos partir do pressuposto, então, de que ele estava segurando demais a bola. Sabe como ele terminou a temporada? Como o segundo release mais rápido da NFL, atrás apenas do Tom Brady. Ele soltou a bola, em média, em 2,49 segundos. Muito rápido. Ele se adaptou. Então, se você considerar que ele começou lento, então o final dele é espetacular. Ele está soltando a bola antes de receber. Basicamente é isso. É o terceiro quarterback que mais recebeu pressão ao longo da temporada. Só o Tua e o Brady foram mais pressionados
nos snaps ofensivos, e ele melhorou. O ano passado ele soltava a bola em 2,62 segundos. Esse ano está mais rápido ainda. Então, mesmo com uma linha que teoricamente é melhor, ele vai se adaptando, ele vai se ajustando e eu gosto muito, tá? Gosto muito do Joe Burrow. Em terceiro lugar, eu coloquei o Josh Allen. Podia tranquilamente ser o número 2. Para mim, começou a temporada como favorito a ser o MVP. Mas ele teve alguns momentos de dúvida que me deixaram com o pezinho um pouquinho atrás. Eu coloco ele em terceiro por esse motivo, tá? Não é um quarterback horrível, os Bills estão aí. Os Bills, se vencerem, é por conta do Josh Allen, mas me preocupa bastante a situação de turnovers. Ele liderou a NFL em turnovers, foram 19 turnovers por conta do Josh Allen, sendo fumbles perdidos ou então sendo interceptações. 14 interceptações, sendo que 5 delas aconteceram na red zone, coisa que a gente não via no Josh Allen desde a temporada de calouro, né? Então, alguns momentos a gente parou, você olha os números dele, eles são muito bons ainda, passe para touchdown, interceptação, só que a gente fica preocupado, não tem como fechar os olhos, né? O rendimento dele gera essa dúvida. Custou caro, turnovers custaram derrotas, por exemplo, contra os Vikings, a derrota foi clara ali por conta dos turnovers do Josh Allen, e podia ter custado muito caro. Os Dolphins fizeram 18 pontos nos 3 turnovers que o Josh Allen sofreu no final de semana, né? Foram 2 interceptações e um fumble perdido, e foi só um fumble perdido, sendo que ele teve 3 fumbles na partida. Conseguiu recuperar 2. A equipe dos Bills conseguiu recuperar 2 fumbles, poderia ter custado ainda mais caro. Precisa proteger mais a bola. Mas não resta dúvida, o cara é fenomenal, tem um braço muito forte. Peço para ele tomar um pouquinho de cuidado, não tentar o home run toda hora, mas ele tem muito recurso também, você não consegue parar ele na corrida. Ele é um jogador fora de série. Terceiro lugar, não é demérito nenhum nessa lista e pode subir. Se proteger, melhora a bola. Em quarto lugar, eu vou colocar aqui o Jalen Hurts, o primeiro quarterback da NFC aparecendo nessa lista. Fez uma temporada espetacular, coloquei ele até como favorito ao MVP em certo momento. A lesão jogou contra, porque dificilmente o cara que não joga todos os jogos acaba ganhando o prêmio de MVP, mas também, por outro lado, servia de argumento para fortalecer a candidatura dele a ser MVP, porque muitos falavam, né? Se tivesse um Minshew aí, tinha feito a mesma coisa, e não foi, né? Contra os Cowboys, o Minshew fez até um bom jogo, mas perde com turnovers, com erros do Gardner Minshew, o time não ganha da equipe do Dallas Cowboys, e depois, na semana seguinte, perde para o Saints, que aí é um absurdo, né? O Minshew jogando muito mal, ele volta na última semana, pega os reservas dos Giants aí para analisar, mas ele também não estava 100%. Ele mesmo voltando de lesão, não estava 100%, é uma lesão no ombro passador, então é um problema grave, tem que se prestar atenção, mas ele está fora do injury report, né? Então a tendência é que a gente tenha um Jalen Hurts mais próximo dos 100% nesse final de semana. É um cara que começou a temporada sendo questionado e mostrou seu valor, mostrou que pode ser sim o quarterback titular da equipe do Philadelphia Eagles para o futuro. Em quinto lugar aparece um cara. Se eu falei de alguém que chegou pressionado com o Hurts, falar o quê do Daniel Jones, né? Meu quinto colocado é o quarterback dos Giants que, cara, pressão é pouco para ele, né? É um cara que é motivo de piada na NFL desde o seu draft. Exatamente, no momento que o nome dele é falado no draft, ele vira motivo de piada, né? E não era sem motivo. Acho que o draft foi até errado ali, naquela posição. Ele podia ser draftado pelos Giants, não tinha problema, mas buscar naquela posição não fazia sentido. Ele estaria disponível um pouco mais para frente, aparentemente. E ele era uma máquina de turnovers, né? Era uma máquina. E agora ele chega nessa semana, já contando playoffs, com apenas 8 turnovers. Mudou completamente. Claro, tem o dedo do Brian Daboll. Isso é inquestionável, né? O Brian Daboll colabora demais para a evolução do jogador. E ele é uma das provas de que um bom treinador muda a carreira de um quarterback novato, né? Não vai mudar o Tom Brady agora. Você não vai ensinar truque novo para cachorro velho. Mas o Daniel Jones, ele é um quarterback que está nos seus primeiros anos. Tem trabalho com o Joe Judge, não dá. Aí pega o Brian Daboll, que conhece as limitações do cara e conhece as virtudes, e ele vai explorar um pouco mais essas virtudes, evitando ir para as limitações. Não adianta pedir para o Daniel Jones jogar como o Mahomes, para jogar como o Josh Allen. Não vai jogar. Ele vai ter que jogar como o Daniel Jones pode jogar. Muito bem, tá? Ele terminou a temporada em 7º no QBR, na frente de nomes como o Joe Burrow, por exemplo. Fez um jogo quase perfeito semana passada, tá? Foi muito bem mesmo contra os Vikings. Merece boa atenção da equipe dos Eagles. Precisam prestar atenção no Daniel Jones. Para mim, coloco em quinto lugar, o que mostra um baita de um crescimento desse quarterback, tá?
é a prova, tá? Um bom treinador muda a vida de um quarterback. O sexto colocado também mostra isso, que é o Trevor Lawrence, né? No ano passado, com o Urban Meyer, ele teve 12 touchdowns e 17 interceptações. Muitos erros. Chegaram a apontá-lo como um bust. Né? Até começa essa temporada cometendo erros, e eu já cansei de falar aqui, quem acompanha o Toque Passa já viu falar várias vezes, que para mim esse aqui é o ano de calouro dele. Né? Porque o Doug Peterson vai começar a dar um primeiro ano. Esquece tudo que aconteceu. Ano passado era college football de péssima qualidade. Né? Você jogando num time de college ruim contra um time de NFL. Era basicamente isso a equipe do Jacksonville Jaguars. Esse ano ele começa a ter um apoio do Doug Peterson, um treinador de fato, e vai mostrando a sua evolução, sendo mais próximo daquilo que a gente espera, que a gente esperava desde a época do college. Olhava para ele como um futuro dos grandes jogadores da NFL, e agora ele começa a mostrar que está trilhando mais esse caminho. Semana passada contra os Chargers, aliás, é um bom resumo da carreira dele, né? Ele teve basicamente esses 2 anos resumidos em 4 períodos, porque ele começa muito mal, com 4 interceptações, no primeiro tempo desastroso, e tem força, tem capacidade, tem apoio, claro, do restante do time, para virar essa partida conseguindo 4 passes para touchdown. Então é bem balanceado ali do que foi, péssimo no começo, depois vai muito bem. Lógico, por mais que tenha muito demérito dos Chargers, não resta dúvida disso aqui, ele conseguiu recuperar, principalmente mentalmente. Você sair de um jogo que você lançou 4 interceptações num primeiro tempo, 3 no primeiro quarto, e conseguir manter-se atento, vivo e ativo para buscar a virada, isso aqui é um ganho excelente. Em sétimo lugar, eu vou colocar o Dak Prescott, tá? Fez um excelente jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, não resta a menor dúvida. 4 passos para touchdown, completou mais 75% dos passos que tentou, um rating dele de 143,3, quase ele perfeito. Um show, mas ele veio da sua pior temporada na carreira. Ele teve sua pior temporada na NFL. Ele ficou de fora de 5 jogos e mesmo assim ele terminou a temporada empatado com o Davis Mills, com 15 interceptações, liderando a NFL com mais interceptações entre todos os quarterbacks da liga. Antes dessa partida do Tampa Bay Buccaneers, os 7 jogos finais da temporada regular, ele lançou 11 interceptações. Foram 7 jogos consecutivos com interceptações, sendo que em 4 deles ele lançou 2 interceptações em cada. Pick six no meio do caminho, entregando demais, foi mal. Ele teve um ano muito ruim. Então, a gente fica um pouquinho com o pé atrás. Por que ele está tão baixo nessa lista? Eu vou confiar num playoff deck nesse ano. No ano passado ele teve aquela besteira, aquela corrida, aqueles 13 segundos finais que ele corre ali que não ia dar tempo de fazer um snap de jeito nenhum, uma diarreia mental dele e do McCarthy. Vou confiar que deu tudo certo agora e vai ser perfeito e vai para frente? Não sei, tem um pé um pouquinho atrás. Ou simplesmente os Bucks eram muito ruins, que de fato eram muito ruins, né? A gente vai ver nesse final de semana. 7º lugar tá bem. E aí, em 8º lugar, eu vou colocar aqui um cara que, claro, vai ter gente falando que ele tinha que ser o número 1, ou então que ele tinha que pelo menos estar na frente do Dak, tinha que estar na frente do Trevor Lawrence. Eu vou colocar o Brock Purdy, né? Não resta dúvida nenhuma. Pode gerar uma discussão, mas, cara, ser o último da lista não é um problema para o camisa 13 lá da equipe dos 49ers, né? Convenhamos, isso aqui não é problema nenhum para ele, que foi o último nome chamado no draft de 2022. Que foi o terceiro quarterback no começo da temporada dos 49ers, né? Ele era o terceiro na lista, o time era preparado por Trey Lance, depois foi o Garoppolo, e ele entra lá com muita desconfiança, tá se virando muito bem, né? Só vitórias desde que virou titular, tem demonstrado muita segurança, fez um jogo bom contra a equipe do Seattle Seahawks no final de semana, venceu sua primeira partida de pós-temporada, mas ainda é muito cedo e por isso eu faço ressalvas. Eu gosto, acho que o torcedor tem que estar lá, fanático, comprar camisa e vambora, Purdy mania e vamos nessa, mas a minha função como analista é jogar um pouquinho de água, né, nessa fervura aqui para dar uma acalmada, né? Pode terminar o final de semana com o número 1, ele pode ganhar o Super Bowl, ele pode ser o grande cara e a gente vai ter que analisar o mérito dele, né, ou se é fruto de um sistema. Porque a gente, não há como negar que é um time que tem peças tão boas no seu ataque que ele é quarterback friendly. Né? É muito fácil, você imagina que é um time pensado para ter ali o Trey Lance, um
um quarterback que se move. Aí entra um pocket passer, que é o Jimmy Garoppolo. Funciona. Entra o Purdy, outro pocket passer que tem um pouquinho mais de mobilidade que o Garoppolo, que pode ter um braço um pouquinho mais forte. A gente sabe muito bem exatamente o que esperar do Brock Purdy. Se você for pegar as estatísticas do Jimmy Garoppolo em percentual de passes completado, o percentual de passes completados acima do esperado, né, o CPOA, as jardas por tentativa, é muito similar com o Brock Purdy. É muito similar. O Purdy é o 8º em percentual de suas jardas vindas após a recepção. Né? 51%, 51,4%, exatamente o número aqui, ó, das jardas totais do Brock Purdy vieram após a recepção. Ou seja, elas são méritos das pernas do recebedor. Claro, tem mérito de quem passa a bola, que também vê que o cara tá mais livre e vai conseguir isso depois. Tudo isso aqui tem mérito dos dois lados, mas é uma estatística relevante, né? Porque às vezes é um passe mais próximo da linha de scrimmage que o cara vai lá e conquista depois com as pernas. Você tem um Christian McCaffrey, você tem um Deebo Samuel, um cara capaz de produzir jardas após a recepção. Ele é o 8º na NFL em percentual de jardas conquistadas após a recepção. Essa lista que é liderada pelo Jimmy Garoppolo, que teve 59,4%, ou seja, parecidos, 51,4% com 59%. São números que são bem interessantes. O Purdy ainda joga com um fator surpresa, que o Garoppolo já não tinha. Ninguém sabe exatamente o que esperar do Brock Purdy. Agora a gente tem um pouquinho mais de ideia, né? Já são 7 jogos completos do Brock Purdy como titular, 7 vitórias, ótimo, mais 7 vídeos que o Dan Quinn vai poder analisar para procurar padrões, alvos preferenciais, o jeito que ele chama. Tudo isso aqui é escrutinado pelos defesas dos adversários e vai ficando cada vez mais complicado. Por isso que a gente fala de quarterback calouro, que o segundo ano é mais difícil, que ele vai ser mais estudado, e agora estão olhando com lupa para o que o Brock Purdy fez dentro de campo. Por isso ele está em 8º. Tá? Não é demérito nenhum. Esses 8 caras aqui, para mim, estão excelente mesmo. Falei até no podcast da terça-feira. Para mim não resta dúvida de que esses são os 8 melhores times da temporada. Não tem nenhum clandestino por aqui. São 8 times que vinham jogando o melhor futebol americano. Tá? Não tinha... os Jaguars começaram mal, cresceram no final e jogaram muito bem e merecem esse posto aqui, talvez mais do que os Chargers, que tiveram mais inconsistência ao longo da temporada. Eu gosto bastante dos 8. Gosto bastante dos 8 quarterbacks. Problemas aqui, problemas lá, tem que fazer uma lista. Um tem que ser o primeiro, um tem que ser o 8º. Eu quero saber essa sua opinião. Deixe aí o seu comentário, faça a sua lista e a gente volta amanhã para analisar cada um dos jogos. Valeu, aquele abraço.